Graças a Deus. Graças e paz, igreja. Amém? Então, dia 8, quinta-feira, feriado. Casais já tem compromisso. Você que não é casado, você tem um prazo aí mínimo para você se virar nos 30 e resolver sua situação. E às vezes é oportunidade, né? De falar para a pessoa pagar para você, né? E vir. E aí não deixe de vir não, meu irmão. Você que é casado, mesmo se for por questão do valor, igual o Tony falou, converse com ele. Você que é casado sabe que a gente vai sair, vai pôr o pé lá fora, já foi 20, né? Aí você espirrou, impressionante, sai mais 10. Então é assim mesmo. Mas se for por conta de valor, você não vai deixar de participar, amém? Então você vai participar com a gente, só conversar com o Tony. Graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmo, capítulo 24, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Estou com a minha garrafinha de água aqui, estou meio engasgado porque eu fui pintar lá em casa. E aí, de acordo com o meu assessor jurídico aqui, que é o Gil, ele falou que provavelmente a massa estava vencida. E aí eu tenho o costume de cheirar as coisas, porque gordinho em reabilitação é complicado, né? Tudo ele acha que é comida. Então eu abri a massa e fiz assim, achando que era massa de bolo, né? Aí eu fiz assim, e veio aquele cheiro de coisa tóxica no meu nariz e já fechou minha garganta. E aí eu tô recuperando, mas tá bom. Então, se você viver tossindo é só isso, graças a Deus não é mais nada. Salmo 24, amém? Quem conhece o Salmo 24? Muito bom. Quem conhece o Salmo 23? Quem não conhece nada? Vamos ver. Olha só, mais gente, né? O pessoal tá meio desanimado, então quem conhece nada. Salmo 23 todo mundo conhece, não é? Como é que é o Salmo 23? Volta um aí, Gil. Senhor meu pastor, nada me faltará. Todo mundo já ouviu dele, não é? Todo mundo já falou dele, todo mundo já ouviu uma ministração dele. E hoje a gente vai falar do Salmo posterior, Salmo 24. Mas para a gente entrar no Salmo 24, a gente precisa entender um pouquinho o contexto do que quem escreveu esses salmos, o rei Davi. Então a gente precisa entender o que o rei Davi estava passando. Então a gente vai voltar um pouquinho lá no Salmo 22. E a gente vai lá para o Salmo 22, olha na sua Bíblia aí o Salmo 22. Aliás, olha aí o Salmo 24. Salmo 24, como é que começa o Salmo 24? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nela vivem. Bonito, não é? Ficou bonito. Ficou uma declaração bonita do Davi, do salmista. Aí vamos voltar agora ao 23, Salmo 23. Gente, vocês estão com frio? Precisa que diminua um pouquinho o ar? Se precisar, pode falar que a gente diminui. Salmo 23. Aí ficou bonito o Salmo 24. Agora vamos 23. O Senhor é meu pastor e nada... Bonito também, não é? Top. Dá para escrever lá e publicar nas redes sociais aquela frase de efeito bacana. Aí você volta no Salmo 22 agora. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar e tão longe dos meus gritos de angústia? Ué, a gente fala, o que aconteceu? Será que é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa escrevendo salmos. É o mesmo autor, é o mesmo Davi. É a mesma pessoa passando por momentos diferentes de sua vida. Assim como eu e você passamos por momentos diferentes em nossas vidas. Estações diferentes, sabores e dissabores. O mesmo que faz uma declaração tão bonita no Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mesmo que faz uma reflexão tão profunda no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o mesmo que no Salmo 22, ele diz, meu Deus, por que você me abandonou? Por que você não ouve o meu grito de socorro? É o mesmo Davi. É o mesmo salmista. Assim como eu e você, que muitas vezes passamos por situações diferentes. Situações saborosas e muitas vezes situações dessaborosas em nossas vidas. Experimentamos a alegria,
mas muitas vezes experimentamos também a tristeza, experimentamos a esperança, mas muitas vezes experimentamos também a desilusão em algumas áreas de nossas vidas. Muitas vezes ficamos e nos sentimos, inclusive, desamparados. Mas, Bruno, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor. Sim, muitas vezes, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo a igreja de Cristo, nós nos pegamos nos sentindo da maneira que Davi se sentiu. Meu Deus, eu sei que existe um Deus, mas eu estou me sentindo abandonado. Eu estou me sentindo como alguém que fala e não é escutado. Como alguém que geme na sua dor, mas não é amparado por esse Deus. Meu Deus, algo aconteceu que o Senhor está distante de mim e não escuta o meu clamor. Muitas vezes nos pegamos passando ou já tendo passado por essa situação. E Davi, ele está marcando aqui no Salmo 22, e você leia na sua casa todo o Salmo 22, porque ele não só começa o Salmo 22 nesse estado, ele escreve todo o Salmo 22 estando nessa situação, um homem angustiado, um filho de Deus angustiado, passando por dificuldades, por problemas, se sentindo abandonado, ele escreve todo o Salmo 22. Mas eu quero que você lembre que ele é um rei. Um rei significa que ele tinha tudo e todas as coisas. Quando a gente fala do tempo dos reinados, os reis detinham todos os recursos ao seu dispor. Quando existia um rei num reinado, nada era meu. Se eu estivesse vivendo num tempo de reinado, eu podia ter a minha casa. Se o rei chegasse na minha casa e dissesse, eu estou agora confiscando a sua casa, a casa é dele. Porque num reinado tudo pertence ao rei, porque o rei é o detentor de tudo e de todos os recursos. Se ele quisesse a minha família, o rei tinha direito. Era assim que funcionava. Ah, Bruno, eu não concordo. Ah, mas a gente entra, pega o último da fila da não concordância, é por aí, a gente entra na fila desse mundo, porque é assim que funcionava. E o que eu quero te chamar a atenção é que um rei, detentor de todos os recursos, estava angustiado e desesperado. Muitas vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas angústias, está em recursos, está em bens que a gente possa encontrar nesse mundo. Davi tinha à sua disposição todos os recursos e mesmo assim não encontrou resposta para a sua angústia. Estamos entendendo isso? E Davi escreve todo o Salmo 22, porque no Salmo 22 ele estava sendo quebrantado como rei, para entender que a suficiência dele não estava nos recursos que esse mundo oferecia, mas a suficiência dele estava no Senhor. E que todos os recursos que esse mundo podia oferecer para ele, estando ele à disposição por ser rei, não era suficiente para suprir a alma, a angústia, o vazio, o desespero que ele estava passando aqui dentro. Isso só Deus, ele não ia encontrar no reino dos homens, apenas no reino de Deus. Estamos entendendo isso? E Davi entendeu isso. Ele começa o Salmo 22 angustiado, assim como eu e você muitas vezes começamos os nossos dias, passamos por momentos angustiados. Como quem diz, Deus, você não está vendo a minha dificuldade? Você não está vendo o que eu estou passando? É isso que Davi está falando, é isso que nós falamos. Não é possível, parece que Deus esqueceu de mim. Olha o que o teu filho, a tua filha está passando. Mas ele aprende que a suficiência dele não estaria no reino dos homens, e sim no reino de Deus. E como alguém que passou por tudo isso e foi aprendendo no processo. Ontem a gente falou muito sobre o processo. E aí, ele chega no Salmo 23. E aí, ele escreve no Salmo 23. Ele começa o Salmo 23. E o Salmo 23 não é uma afirmação. O Salmo 23 é mais profundo que isso, porque o Salmo 23 é alguém que sofreu no Salmo 22.
Compreendeu que a suficiência dele não estava no reino desse mundo, e sim no reino de Deus. Passou por angústias, achou que estava abandonado, questionou a Deus, fez os seus questionamentos, ficou na bronca com o Senhor, aprendeu, foi quebrantado, se arrependeu. Então o Salmo 23 é de alguém que parou tudo a sua vida, a correria, o ativismo. Ele deu um tempo. É como alguém que parou tudo, sentou, e aí ele faz uma reflexão. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Salmo 23 é uma reflexão conclusiva de alguém que passou por várias angústias. A câmera não está me pegando, né? O Richard está quase pulando lá no fundo. O Richard está assim, rapaz, levanta daí, rapaz. Já entendi o recado. E aí o Salmo 23 é de alguém que passou por por essa angústia e chegou numa reflexão. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu passei por diversas angústias, o meu coração ficou angustiado, eu me senti abandonado. Mas olha, eu aprendi que Deus, Ele é o meu pastor. E que nele eu encontro suficiência. Existe uma suficiência de Deus reservada para cada um de nós. Deus não nos abandona. Existe uma porção de suficiência do Senhor para cada um de nós, onde Ele nos sustenta, onde Ele se mantém fiel e Ele não nos deixa desamparados nesse mundo. Porque se nós somos membros sozinhos de um corpo, quando nós nos ajuntamos, o corpo de Cristo, o Senhor sabe que esse corpo ele precisa ter suficiência para poder cumprir o seu propósito. É por isso que onde tem propósito, tem provisão do Senhor. Então Ele sustenta cada um de nós, para que nós, sendo alcançados pela sua suficiência, possamos, no corpo, cumprir o propósito da Igreja de Cristo. Estamos entendendo isso? Então o Senhor tem reservado para cada um de nós uma suficiência, e o rei Davi descobriu essa suficiência no reino de Deus. Ele não encontrou essa suficiência no reino dos homens. Ele não encontrou essa suficiência no seu próprio reinado. Mas na presença de Deus, ele encontrou algo que fosse suficiente para a sua alma. Encontrar paz e se alegrar. Para a sua alma encontrar esperança de dias melhores. De um Deus que o sustentasse, guardasse e o protegesse. Ele encontrou suficiência no Senhor. É por isso que ele faz uma reflexão. E ele fala: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada. Terei suficiência em tudo. Em todas as áreas da minha vida, o Senhor se faz presente e traz a sua suficiência. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor traz suficiência para nós. Em verdes pastos me faz repousar, me faz conduzir por águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Ele era um homem de guerra. Davi teve que guerrear para conquistar reinados. O seu filho já foi um homem de paz, porque no tempo dele foi construído o templo. Então não podia ter guerra para construir o templo. E mesmo Davi tendo muitas guerras, ele disse: não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei com a tua bondade, a tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aí ele faz essa reflexão. Um homem angustiado, que foi quebrantado, que aprendeu. Agora um homem que fez uma reflexão de alguém que teve uma experiência com Deus, que viveu. E agora um rei que vai fazer uma afirmação. Que está vivendo tudo o que vive
igual eu e você vivemos nesse mundo, passando por todas as aflições. Porque Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Jesus não nos isenta das aflições. Ele diz, nesse mundo, infelizmente, nós passamos por aflições. Nesse mundo, infelizmente, nós passamos pelas dificuldades, pelos dessabores dessa vida. Mas tendo bom ânimo agora. Não passamos mais pelas aflições como passávamos antes, desesperados, angustiados, desanimados. Não, agora a gente passa diferente. Porque agora nós temos bom ânimo, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir na nossa vida. Porque nós sabemos que em Deus nós encontramos suficiência para todas as áreas da nossa vida, mesmo na dificuldade. Então nós não nos desesperamos mais. Sabemos que o Senhor se faz presente. E agora essa pessoa transformada na sua consciência, porque a sua consciência foi renovada. Por isso que Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-vos na sua mente. Uma nova mentalidade. Se somos uma nova criatura, temos também uma nova mentalidade, uma nova forma de racionalizarmos a nossa fé, para entendermos agora o reino de Deus de maneira prática no nosso dia a dia. E agora isso permite com que ele faça uma declaração de uma pessoa experimentada, uma afirmação. Esse mundo pode estar do jeito que está, viu? Mas do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Esse mundo pode estar do jeito que está. As pessoas fazendo as coisas que elas fazem. A gente sendo acometido de injustiça do jeito que nós somos. Pessoas utilizando de poder, de força para nos oprimir muitas vezes. A gente se sentindo e sendo feito de injustiça. Mas eu que conheci o reino de Deus, Davi diz, eu tenho convicção que esse mundo é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Essa terra não é dessas pessoas, não. Essas pessoas estão usurpando algo que não lhes pertence. Estão achando que na força do seu braço podem dizer e ditar regras de um mundo, de uma terra que pertence ao Senhor. Não. Eu conheci o Senhor dessa terra. E ele se chama Senhor Deus dos Exércitos. Para nós agora, para a igreja, se chama Senhor Jesus Cristo, a quem foi dada toda a autoridade debaixo da terra, sobre a terra e sobre os céus. É dele e para ele todas as coisas, e por meio dele são feitas todas as coisas. É dele que pertence toda a terra e foi dada toda a autoridade. Muitos utilizam do poder que têm, de cargos, de funções, muitas vezes de armas, por meio de força bruta, para poder oprimir, para poder praticar injustiças, e acham que o mundo é deles. Mas não. Do Senhor é a terra. E o Senhor vai pedir conta do que nós estamos fazendo com essa terra. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Foi Ele quem fez, foi Ele quem a criou, para um propósito específico. O Senhor não abandonou essa terra. Dele é a terra. Ela está emprestada para nós. Imagina que você tem uma propriedade. Tem gente morando lá. Ela deixou de ser sua? Não, você conhece muito bem aquela propriedade. Você conhece onde ela termina e onde ela começa. Norte a sul, leste a oeste. Você sabe até onde tem uma mudinha de planta. A propriedade da avó da Laila lá, ela sabia onde tinha toda a mudinha de planta. Um dia ela chegou lá e falou, cadê o pezinho de planta? Cortou. Ela queria cortar a pessoa junto. Uma senhora de 80 e tantos anos. Pé de siriguela. Com vontade de cortar a pessoa que cortou ele junto. Ela conhece a propriedade que é dela. Ela sabe cada coisa. Deus conhece. Deus sabe de tudo.
E o rei Davi está declarando. E a igreja tem que ter essa consciência. Do Senhor é essa terra. Esse mundo pode jaz do maligno. A Bíblia, o Senhor diz, mas essa terra não foi feita pelo maligno. Tudo foi criado pelo Senhor. E tudo pertence a Ele. Toda autoridade está no Senhor. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Nós temos visto de sexta-feira que não existe briga entre bem e mal. Porque não existe duelo entre autoridade e poder. Toda autoridade é de Jesus Cristo. O mal pode ter até poder, mas não tem autoridade. É por isso que lá em Apocalipse está escrito que o mal, Satanás, não sei o que, vai preparar e vai chegar, não sei o que. Como é que Jesus vai resolver a situação? Vai ser guerra? Vai ter pancadaria, voadora? Com a sua palavra. Por quê? A Cristo foi dada toda a autoridade. Contra toda autoridade não há poder que resista. Então não existe duelo entre bem e mal. Se contra toda a autoridade de Cristo, não existe poder que possa resistir. A Cristo foi dada toda a autoridade. E Cristo diz para a igreja, em meu nome farão essas coisas e outras maiores. Dentro do propósito que Ele nos designou como igreja, para ser luz, para brilhar a luz de Cristo. Não é isso, pastor Pedro? O senhor pregou domingo? E ele continua no verso 3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Quem poderá então estar em intimidade, em relacionamento então com esse que tem toda a autoridade? Com esse que é santo e que detém toda a autoridade? Com esse que agora eu conheci, que minha alma ficou angustiada, mas que eu entendi que Ele é meu pastor e que Ele traz toda a suficiência para a minha vida e que eu entendi que nele está agora toda a autoridade, eu não preciso mais temer. Mas quem é capaz? Porque nós somos pecadores. Quem é capaz? Porque não há nada que eu consiga fazer que me coloque de maneira digna diante da presença de Deus. E nós precisamos entender que a graça, ela é redentora. Justamente porque não há nada que nós possamos fazer que traga dignidade para nós nos colocarmos na presença de Deus. O que vai trazer dignidade para nós nos colocarmos diante de Deus é a graça de Cristo Jesus. Apenas. Ela é suficiente. Por isso que a graça de Cristo nos basta. Porque diante de Deus, pela graça, nós podemos subir ao Monte Santo do Senhor. Pela graça de Cristo, nós podemos entrar no santo lugar. Vou beber uma água. 4. Aí ele responde: aquele que tem mãos limpas e o coração é puro. Não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aquele cujas mãos são limpas. Aquele que não tem dolo. Aquele que as mãos eram... Hoje em dia a gente tem outros tipos de serviço, mas todo o trabalho antigamente era majoritariamente manual. Então tudo se executava de maneira manual, utilizando suas mãos. Então aquele cuja vida, aquilo que ele faz, se propõe a fazer, colocar sua energia, aquilo que ele faz, coloca sua energia, ele não tem dolo. Aquele que faz sem culpa, sem más intenções. Aquele que abandonou a prática do pecado. Bruno, então você está falando daquela pessoa que é perfeita? Não, porque não existem perfeitos. Existem aqueles que estão sendo aperfeiçoados pela obra redentora do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós estamos sendo aperfeiçoados até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Então nós não somos perfeitos ainda.
Mas existe um perfeito que é o modelo. E quem nos aperfeiçoa é Cristo, por meio do seu Santo Espírito. Então nós estamos sendo aperfeiçoados. Então não somos perfeitos. Mas a pergunta que fica é: nós já nos submetemos, nos sujeitamos a esse processo de aperfeiçoamento? Já reconhecemos nosso estado de pecadores e decidimos abandonar o pecado? Quem está entendendo essa diferença? Ou nós estamos querendo caminhar com Cristo, com um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no pecado, um pé na graça? Porque é isso que Cristo diz em Apocalipse. Essas pessoas não são nem quentes nem frias, são mornas. E essas pessoas eu estou a ponto de vomitá-las, como quem diz, não fazem parte do meu corpo. É um corpo estranho dentro do meu corpo, então eu preciso colocar para fora. Isso que o vômito faz, joga um corpo estranho para fora. Jesus está falando, eu não reconheço vocês como algo que faz parte do meu corpo. Então nós precisamos tomar essa decisão de limpeza, de purificação. Aqueles que são limpos, têm mãos limpas e um coração puro. Pessoas que encontram essa purificação aonde? Na graça de Cristo Jesus. Amém, igreja? É no que a gente faz? Não. Nada do que a gente fazer vai trazer purificação ou santidade. A gente já pregou sobre isso daqui. Nada. Porque se tivesse algo que você pudesse fazer para te tornar mais santo ou mais puro, não precisava de Cristo ter morrido na cruz. Cristo só foi para a cruz porque não tinha como, não tinha possibilidade alguma do ser humano se redimir. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem, precisam. Não é assim, alguns pecaram e precisam alguns da graça de Deus. Não, todos pecaram. Todos carecem da glória e da graça de Deus. O meu esforço não é para me santificar ou para me purificar, porque isso é Cristo que faz por mim. O meu esforço é para eu me arrepender dos meus pecados e para eu me colocar no caminho do Senhor, para eu aprender mais de Deus, para eu me colocar na presença do Senhor, para eu subir ao monte do Senhor, que é estar na presença de Deus. Dia após dia, por meio da palavra, por meio da oração, por meio do relacionamento, da intimidade. Estamos entendendo isso? Isso é estar no monte do Senhor. Não vai achar que subir no monte é estar no monte do Senhor. Estar no monte do Senhor é estar em intimidade com Deus. Verso 5. Ele receberá, essa pessoa que sobe ao monte do Senhor, que tem relacionamento, receberá bênçãos do Senhor. Como é que são essas bênçãos? Diversas. Não tem como a gente... São bênçãos. São várias, podemos colocar fruto do Espírito. E tem várias outras que a gente pode citar. Mas o interessante é que ele não limita. São bênçãos. O que é que nós hoje... O que é que você hoje está precisando diante de Deus? Qual é a suficiência de Deus que hoje a tua alma necessita? É ali que Deus vai te abençoar. Foi assim que o salmista encontrou a bênção diante da presença de Deus. É assim que nós, como igreja, encontramos bênção diante da presença de Deus. Não é algo material, algo que a gente deseja. É aquilo que nós necessitamos na nossa alma diante do Senhor. Bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Quem é que faz justiça por nós? Nós mesmos? A nossa força? O poder da nossa palavra? Do nosso argumento? Não. Deus nos fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. São assim aqueles que buscam a Deus, que buscam a face de Deus, ou seja, não se contentam em ver apenas uma parte. Buscar a face do Senhor significa em não se contentar em ver apenas uma parte.
Eu quero ver a face do Senhor. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo. Eu não me contento em ver apenas as costas, ver apenas Deus de perfil. Não, eu quero ver a face do Senhor. Você entende isso? É algo mais íntimo que a gente busca na presença de Deus? Ele receberá bênçãos de Deus. E nós buscamos, próximo versículo, verso 6. São assim aqueles que buscam a face de Deus. Verso 7. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E ele termina falando que esse reinado, que essa cidade que ele morava, ele diz, olha cidade, abram as portas para receber a Deus, para receber o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, vocês me perguntam? É o Senhor dos Exércitos. Um rei de guerra, de um reinado que guerreava guerras atrás de guerras. E ele reconhecia que eles não eram suficientes em suas vitórias. Eles reconheciam e tributavam vitórias a Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Eles davam honra naquilo que eles se achavam bons. Eles se humilhavam, tinham humildade para reconhecer que não. A suficiência vinha de Deus. Ele termina o salmo dizendo, abram-se as portas. Nós precisamos deixar Deus entrar no nosso meio. E Deus hoje nos diz, abram-se as portas. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar no nosso meio. Abram-se as portas dos nossos corações. E deixemos o Espírito de Deus entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas. Em cada área da nossa vida. Abram-se as portas. Para que o Espírito Santo de Deus entre, encontre morada no nosso coração e ministre ao nosso coração. E que nós encontremos suficiência no reino de Deus e não no reino desse mundo. O salmista diz que aquele que entra no monte é aquele que não recorre a ídolos. Quantas vezes nós recorremos a ídolos nesse mundo? Como assim, Bruno? Todas as vezes que a gente recorre a recursos desse reino terreno para poder resolver aquilo que a nossa alma precisa, nós estamos nos prostituindo à idolatria. Porque a suficiência que só Deus pode trazer para a nossa alma, só Ele quer trazer de suficiência. E nós precisamos romper com a idolatria. Nós precisamos abrir as portas dos nossos corações e deixar o Espírito de Deus entrar. E se fazer suficiente dentro de nós. Trazer suficiência para aquilo que são as nossas necessidades, nossas angústias, os nossos problemas, os nossos desafios e até as nossas alegrias. Colocar tudo diante de Deus. Não só as nossas dificuldades, mas as nossas vitórias. Consagrar toda a nossa vida, em todos os momentos, em todas as estações, nós precisamos aprender a abrir as portas dos nossos corações. Porque muitas vezes nós nos machucamos e fechamos. E nós só queremos abrir as portas dos nossos corações na nossa maior necessidade. E o rei Davi está dizendo, mantenha as portas abertas para o Rei da Glória. E Deus está nos ensinando que a igreja tem que manter as portas dos corações abertas para o Rei da Glória entrar a todo momento. O Rei da Glória quer se fazer presente nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos manter as portas dos nossos corações abertos a todos os dias para que o Espírito Santo de Deus se encontre e faça morada, e se faça presente, fale com a gente, ministre aos nossos corações e nos conduza no meio desse mundo. Para que no meio do caos desse mundo, nós possamos ser aqueles que têm estabilidade espiritual, emocional, para poder dar uma palavra de esperança. Porque nós fomos alcançados por essa esperança.
Poder dar uma palavra de alegria, porque nós fomos alcançados por essa alegria. Dar uma palavra de paz, porque hoje o nosso coração não se encontra mais angustiado. Hoje ele se encontra em paz. Uma palavra de amor, porque hoje nosso coração não tem mais amargura. Hoje a gente conseguiu ser vencido pelo amor, constrangido pelo amor de Deus. Estamos entendendo isso? Não é hipocrisia, é viver a realidade daquilo que Deus já fez por nós. Então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração com Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite os próximos instantes que nós temos, minutos, para abrir as portas do seu coração, para abrir as portas da sua mente, para poder convidar e deixar o Rei da Glória entrar, o Espírito Santo de Deus entrar. Nesse momento, se você entendeu Deus falando contigo e porventura sentiu a expressão de Deus aquecendo o seu coração, entendeu Deus falando contigo claramente essa noite, se você desejar, no momento que a gente está orando, receber uma oração, você pode levantar a mão no seu lugar onde você estiver, que vai alguém orar por você aí mesmo, tá bom? E a gente vai estar orando. Então, se você desejar, não perca a sua oportunidade, você levanta a sua mão, alguém vai estar aí com óleo, ungindo e orando por você, pela sua vida. Mas vamos aproveitar esse momento para abrir os nossos corações, para abrir as portas da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida. Porque muitas vezes elas podem se encontrar fechadas por vários motivos. Para começar pelos nossos achismos, pela nossa própria razão. Porque muitas vezes a gente acha que entende, que acha que sabe, que compreende. E a gente precisa buscar em Deus mais entendimento. A gente precisa buscar em Deus essa libertação de tudo aquilo que nos prende a uma vida muito aquém daquilo que Deus já preparou para a gente viver. Mas muitas vezes a gente não está conseguindo viver ainda por conta da dureza dos nossos corações, porque as portas ainda estão fechadas. Mas hoje o Senhor quer abrir essas portas e quer fazer morada nas nossas vidas. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos te agradecer, Pai. Porque nós não somos filhos e filhas órfãos, abandonados, desamparados, Pai, nesse mundo. Não. Nós somos filhos e filhas que pertencem a um Deus de amor que se revela como um Pai. Um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que se faz presente, um Pai que tem cuidado de nós. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes endurecemos os nossos corações, muitas vezes nos afastamos de Ti, nos afastamos da Tua presença. Muitas vezes, Pai, enfrentamos situações em que nossa alma fica angustiada, igual o salmista, o rei Davi passou, Pai, no Salmo 22. Muitas vezes nos sentimos até desamparados, abandonados e sozinhos. Mas o Senhor está sempre ministrando e nos fazendo lembrar que nós não estamos sozinhos.
que mesmo nesse mundo caótico, quando a gente encontra desilusão, o Senhor nos ensina que esse mundo pertence ao Senhor e que o Senhor não tirou os seus olhos desse mundo. O Senhor continua olhando para esse mundo com os mesmos olhos de amor de quando enviou o seu Filho amado. É por isso que ainda hoje o poder da graça está operando no nosso meio. Porque o teu amor é forte e pulsante por nós. Por isso nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já começou a fazer pela tua igreja, Pai, na cidade de Uberaba. E por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós confiamos, Pai, que Uberaba não está jogada à sua própria sorte. Nós confiamos que o Senhor tem um propósito e aonde tem propósito tem provisão. Então nós te pedimos que o Senhor entre com a tua suficiência na vida de cada um dos teus filhos. Na área de vida, Pai, que cada um dos teus filhos e filhas necessita ser visitado pelo Senhor. Nós te pedimos, Pai, que pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo amor do teu próprio nome, o Senhor visite e entre com a tua suficiência, Pai, encontrando na vida de cada um de nós, Pai, portas abertas para receber a tua presença, portas abertas para receber da tua presença, porque nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, nós somos os teus filhos e filhas que encontram prazer de estar no teu santo monte, prazer de estar na tua presença, prazer, Pai, de se relacionar, de buscar a tua face. Pai, nós te pedimos, entra com a tua suficiência, com a tua providência na vida de cada um de nós. Na área de cada um dos teus filhos está necessitando, entra com a tua suficiência e que isso seja para louvor e glória do teu nome, para testemunho do teu nome maravilhoso, porque todo poder e toda autoridade, toda glória, toda honra pertence ao Senhor e nós servimos e esperamos por ti, Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Michel para estar